Semana de GitHub Universe e várias novidades foram apresentadas, inclusive para a parte de segurança. Vamos ver tudo que foi lançado e também comentar um pouco disso para ver como isso impacta a gente. E aí, gente, beleza? Eu sou o Ben-Hur e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre segurança no desenvolvimento de software. E todo ano nós temos o GitHub Universe, um evento onde o pessoal da Microsoft apresenta todas as novidades sobre a plataforma do GitHub em geral. E, obviamente, como a gente tem o GitHub Security, como tem o Dependabot, nós temos vários pontos extremamente importantes para nós, profissionais de AppSec, que a gente tem que estar de olho para já descobrir o que pode nos ajudar a resolver no dia a dia, pode acelerar, pode economizar numa ferramenta que a gente já tem a licença do GitHub e assim por diante. Então, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Hoje a gente vai acompanhar o evento em si, peguei alguns cortes específicos desse evento para a gente ver com algumas mensagens e funcionalidades principais e nós vamos conhecer elas, entender como elas impactam a gente, também vou colocar os meus 50 centavos da minha opinião comentando cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Mike, que é o VP de Engineering e CSO do GitHub, para falar especificamente do conceito de Shift Left. I see some people nodding. And for years, we've been talking about shifting left security in the software development lifecycle. Now, what that has usually meant is you're getting security feedback about your code sometime before you deploy or ship your software to production, but generally well after you've brought your idea to code and moved on to other things like making your morning coffee. And this is great, and it's helped us catch vulnerable code before it escapes into production, and it's doing that through that integration of security testing into the developer tool stack. But let's be honest, this could probably be a lot better. Tem uma coisa que é bastante importante aqui nessa menção, que é essa questão de o Shift Left, se eu colocar alguma coisa no CI para quando o desenvolvedor enviar um código, se ele tiver alguma vulnerabilidade, eu quebro, né? Só que perceba que nesse momento aqui eu já tenho o código pensado, desenvolvido. Muitas vezes eu posso ter algum pull request um pouquinho grande, alguma biblioteca já instalada que faz parte do core disso tudo, né? E acaba tendo todo o trabalho já realizado, ele só não está publicado em produção, ele só não está deployado. Mas, poxa, agora a experiência que o dev tem é descobrir problemas depois que está feito, e não durante, enquanto ele está fazendo, né? E, obviamente, esse foi um evento, como acho que todos os eventos de tecnologia vão ser a partir daqui para frente, né? Que é... tudo tem que ter AI, tudo tem inteligência artificial, tudo vai estar envolvido nisso. E também o GitHub vai estar envolvido nisso, né? Não tem motivo por não estar a partir desse momento. De antes até agora, ele falou bastante sobre a questão da experiência do usuário e a questão de inteligência artificial, né? E agora ele vai começar a falar também sobre o GitHub Copilot, que é a tool que a gente usa praticamente em VS Code, hoje em dia tem sido dominante, né? Para ajudar a desenvolver código com melhor performance. Só que ele tem um tópico aqui que é bastante interessante. We introduced GitHub Copilot as an AI pair programmer that helps developers write better code. This brought a revolutionary change in productivity. And in fact, we estimate that in the next 5 years, 80% of all code will be generated by AI pair programmers like GitHub Copilot. Tá, aqui entra num ponto interessante, né? Se a estimativa, digamos que ela se concretize, né? Que daqui 5 anos, 80% do código vai ser gerado por AI, tá bom? Digamos que o GitHub Copilot, ele de fato predomine tudo isso, né? E nós temos um tipo de modelo de dados. O que vai acontecer? Nós sabemos que hoje esse mesmo número, né, 80%, é o que a gente fala composição de software. O que eu quero dizer com isso? 80% do nosso software é composto por bibliotecas de terceiros e 20% do software ele é customizado, né, o que a gente cria. Então, se todo mundo seguir esse baile, 80% das bibliotecas de terceiro também vão ser compostas por inteligência artificial, né? E no final, código escrito por humanos vão ser uma quantidade muito menor, né?
E isso me leva a entender um pouquinho por que algumas plataformas, por exemplo, como o Stack Overflow, têm passado um pouco de trabalho nesse momento com relação a enfrentar a AI no mundo competitivo, né? Por quê? Hoje, quando a gente faz compartilhamento de snippets de código, por exemplo, a gente tem que entender uma coisa. Tecnologia, ela é altamente perecível. O que eu quero dizer com altamente perecível? Cara, hoje 2 anos apodrece, né? Dependendo do código e da velocidade que a gente cria o código, um modelo startup da vida, por exemplo, em 6 meses aquele código já tá uma porcaria, né? Não sei se dá isso. E aí o que acontece? Nós acabamos compartilhando muitos snippets. Esses snippets acabam sendo baseados em, primeiro, a linguagem que eu tenho, a versão da linguagem que eu tenho, se aquele snippet de código tem dependência de uma outra biblioteca que também tem dependência de uma versão, de atualizações e tal, etc. Então, um snippet de código que eu tenho hoje, né, em 2 anos, às vezes ele não serve. Às vezes serve tudo tranquilo, beleza, mas esses snippets também não tem o nosso code style, não tem várias questões particulares da nossa empresa. E vai ter mais coisa aqui no evento para falar depois sobre coisas específicas da nossa empresa, tá? Só que tem uma questão aqui importante que é, vejo uma tendência aqui a esse compartilhamento ser um compartilhamento muito de prompts. As pessoas perguntar por prompts específicos. Olha, eu tô com esse problema aqui e não tô conseguindo gerar um código bom em Java versão 35 usando o framework tal aqui. Vocês têm um prompt melhor para tentar conseguir resolver isso? Porque as pessoas não estão conseguindo se comunicar para fazer a geração daquele código, né? Porque tu precisa acertar o prompt bem direitinho para tu ter aquele snippet de código. E aquele snippet de código você tem que saber ler ele, interpretar ele para ver se ele está correto. Agora imagina que pode acontecer de nós termos desenvolvedores que não têm tanto essa capacidade de avaliar um snippet de código gerado por inteligência artificial, não só desenvolvendo os nossos softwares, mas também desenvolvendo as dependências dos nossos softwares. Bem, tudo isso, se o GitHub Copilot for de fato algo que está no topo e dominante, nós estamos falando que tudo isso vai ser gerado por essa stack, por essa tecnologia. Então, talvez 80%, 90% do código que nós temos no mundo vai ser gerado pelo GitHub Copilot, né? E isso é uma monopolização. Isso pode ser um desafio, né? Questão de tecnologia. É como toda abrangência que tem o buscador do Google, né? Hoje que teve aí a sua ameaça em cima da OpenAI, acaba sendo a mesma coisa. Aí a pergunta que eu fico é, se eu tenho um problema de segurança, né, em um código, ele vai ser gerado, continuar sendo gerado por todos, né? E qual que é a dificuldade de corrigir isso? Por quê? No momento que eu tenho um patch de segurança, hoje eu tenho uma biblioteca, né? E eu aplico um patch de segurança daquilo em cima de código gerado. Mas pode ser que vários, uma centena, milhares, milhões de outros desenvolvedores continuem a utilizar prompts que geram o código vulnerável. Então não é somente uma versão de um software que vai corrigir esse problema, porque essa vulnerabilidade ela vai depender do modelo estar atualizado com esse patch para isso. A questão é quanto tempo isso vai tomar, né? Agora nós vamos começar com a Asha, que fora pra caralho, que ela é VP de Product Management do GitHub. E ela começou a talk dela com uma frase muito bacana que é: software é fundamental para a experiência humana e conecta a todos. Cara, isso é uma coisa fantástica, né? Que todo mundo que trabalha com software e todo mundo que trabalha também com segurança deveria ter, né? A gente deveria ter, que é... Cara, a gente não trabalha só escrevendo código, né? Dependendo do que a gente trabalha, na maioria das vezes a gente trabalha mudando a vida das pessoas, né? Toda a nossa vida financeira, todas as nossas memórias, né? Nossa comunicação e interação humana tá através de software, né? E fazer parte disso sempre é bastante bacana. But despite our collective efforts as an industry, a shocking 80% of all breaches occur through credential abuse or application vulnerabilities, making applications the #1 attack vector. Que eu vou te dizer, né? Tá esperando alguma coisa pra entrar na área de AppSec aí, ó, tá aí uma boa e excelente estatística, né? E você que é CISO, que é CTO, que é dono de uma empresa, né?
Investe aí na área, mano. O bagulho tá na porta de casa, cara. GitHub puts the developer experience at the center of everything we build. We are built for developers, by developers. And we were amongst the first to apply this philosophy to application security. Because we believe developers and security teams should both be empowered to write and ship secure software on the platform that they know and they love. Aqui tem um ponto importante que eu sempre bato o martelo, que não é porque a gente é de segurança que tudo de segurança tem que ser com a gente, né? Porque ainda existe muito algumas culturas, né? Que bom que está melhorando isso, que tudo que é de segurança, ninguém toca a mão, porque só o time de segurança faz, mas ao mesmo tempo esse mesmo time fala que segurança é responsabilidade de todos. Não fecha, o jogo não fecha, não tem coerência esse discurso, né? Então, pelo menos eu enxergo muito que Application Security, o profissional de Application Security, ele deve, em determinado momento, servir mais como um advisor dos times de desenvolvimento com relação a uma especialidade que é segurança. Essa é uma das primeiras atividades, uma das mais importantes. Por quê? Nós devemos estar junto com o time de desenvolvimento, fazendo as recomendações, ensinando o time de desenvolvimento e guiando, para que eles também tenham autonomia no desenvolvimento de software, e assim a gente ganha escala. E o segundo ponto é que nós temos que ser capazes de construir ferramentas de segurança no código e configurar ferramentas de segurança ou configurar features de segurança dentro de ferramentas no desenvolvimento de software, que essa é a segunda grande responsabilidade, né? E aí, se a gente muitas vezes não tem uma capacidade, não tem uma skill técnica tão avançada quanto os sêniors, arquitetos, até mesmo plenos, júniors, tanto faz desenvolvimento, né? Embora eu acredite que um profissional de Application Security tenha que saber codar, ele tem que saber desenvolver, mas às vezes ele pode não saber desenvolver tão bem quanto os profissionais de desenvolvimento. E por alguns motivos específicos, como por exemplo, às vezes você entra numa empresa que tem 5, 6 coisas de desenvolvimento, 6 linguagens, frameworks, padrões de desenvolvimento diferentes. Você não vai saber todos eles a ponto de conseguir desenvolver tão bem quanto o sênior de todos eles, né? Não vai ser um super-herói. Então, nesse momento, que a gente deveria traçar um planejamento, por exemplo, cara, preciso construir essa tua aqui de segurança para a gente despejar ela em todas as aplicações que tem essa tecnologia. Poxa, por que não entrar em conjunto com o time de desenvolvimento, criar uma squad para resolver esse problema e com isso impactar beneficamente a empresa toda com relação à segurança, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. A gente não deveria se adonar de segurança embaixo dos braços e dizer que isso é nosso. Não. A gente está aqui mesmo para dividir e compartilhar para que o time de desenvolvimento tenha escala e autonomia para definir esse tipo de coisa. So let's get into the new stuff that's going to help us all easily secure our code. As Mike explained, AI is transforming the world in new ways that we are just beginning to understand. That includes new inventions and innovations to application security. So today, I am super excited to announce that we can take remediation a step further with code scanning autofix. Imagine a world where a suggested code fix comes with every vulnerability alert. Through the power of AI, that dream is becoming a reality, so that development and security teams can use AI-generated code to fix application vulnerabilities. So picture this. You receive a security alert, but instead of just receiving guidance on how to do the fix yourself, you receive an AI-generated fix right in your pull request. And this is not just any fix, but a precise, actionable suggestion that helps you resolve the issue faster and prevent new vulnerabilities from creeping into your code base. I know it sounds too good to be true. So how does all of this work? Let's peel back the onion a little bit. So after CodeQL, which is our static analysis engine, analyzes your code, we will automatically propose a fix for any new alerts. These AI-generated remediation suggestions are shown right in your pull request, and as a developer, you can view and accept these recommended changes,
or edit the suggestions before you merge them into your code base. With code scanning autofix, you can fix vulnerabilities in real time without having to write the fix yourself. And you can trust that we are obsessed with the accuracy of these suggestions so that they can accelerate your experience rather than slow you down. Tá, aqui tem uma bomba, né? Tem algumas correções ali do auto-tradutor do YouTube e tal, porque hoje o GitHub Advanced Security utiliza o CodeQL como engine, né? E aí, como a maioria dos SASTs, né, as análises estáticas de código, elas te apontam uma linha, te dão um caminho e fala, olha, tu tem esse problema aqui. E aí, normalmente olha, SQL injection aqui, que é uma barbadinha, né? Cross-site scripting, server-side request forgery, insecure deserialization, né? Então, assim, aí começa aos pouquinhos, dependendo da vulnerabilidade, a ficar um pouquinho difícil para o desenvolvedor que não tem esse conhecimento sobre desenvolvimento seguro e sobre tipos de ataque específico, porque é uma linguagem bem específica de segurança, né? E acaba não entendendo bem qual que é o impacto daquilo, né? Então, a maioria deles está trabalhando muito bem do SASTs, né? Na descrição do problema, né? Mas eu ainda vejo muito descrição feita para profissionais de desenvolvimento com foco em segurança, ou profissionais de AppSec, ou Security Champions, etc, tá? E nem tanto para desenvolvedores que não possuem esse conhecimento de segurança e precisam aprender. Então, falta um pouco dos findings que a gente tem serem voltados para ensinar o desenvolvedor a corrigir. A maioria deles é apontando um dedo, acaba tendo o sentimento de apontar um dedo de problema naquele código, que às vezes o desenvolvedor não sabe se fez sentido ou não. Bem, o que a galera do GitHub está propondo aqui é que agora, quando você fez um pull request, né, vai ter a análise estática do código e já vai vir com uma sugestão de autofix. Acho isso do caralho, mas eu vou colocar alguns pontos de atenção aqui que é importante, tá? Primeiro de tudo, se eu tenho uma recomendação de pull request na qual eu tenho um alerta que aquilo ali é uma recomendação de segurança, né, que veio do Advanced Security, porque ela mencionou ali que agora você não precisa fazer a correção por si mesmo. Tudo que tu não precisa fazer por si mesmo, tu acaba desaprendendo com o tempo, né? E uma das características muito fortes que a gente tem em SAST são falsos positivos. E isso me preocupa um pouco, né? Claro, com a melhoria das ferramentas, a melhoria do modelo também, vai acabar diminuindo a quantidade de falsos positivos. E aí, isso, para mim, né, tem muitos prós, porque tu já vem com a tua correção certinho, o desenvolvedor pode olhar a correção e entender, e talvez, se eu tiver junto no autofix um exemplo de ataque que pode culminar aquilo ali, ele pode vincular as duas coisas, daí, ó, agora eu entendi, beleza, vou aplicar esse fix ou não, né? Mas também pode gerar aquele tipo de coisa, é segurança, eu não entendo, eu não entendi. Porque hoje, assim, quando não entende, corre pro carinha de AppSec lá pra ver o que é aquilo que ele tá fazendo, né? Não sei, não entendi, mas não vou correr o risco de não aceitar uma feature de segurança, que nem um fix relacionado à segurança. Então, aceitar. Ele aceitou sem saber, ele continua não sabendo. E agora, a nossa governança de software e governança de segurança acredita que nós estamos seguros porque nós temos uma ferramenta que faz recomendação, mas os nossos desenvolvedores passam a não saber, continuar não sabendo, e agora a quantidade de necessidade de saber acaba diminuindo. Então isso me preocupa um pouco, tá? Com a questão do autofix. Não que o autofix não seja bom, eu acho que ele é excelente, ele tem que estar ali, só que ele não pode vir sozinho, tá? Ele tem que vir bem acompanhado, né? Ele tem que vir um autofix e que o desenvolvedor olhe aquele autofix e ele entenda por que aquele autofix está sendo aplicado, qual que foi o ataque, qual que foi aquilo ali, porque senão, uma coisa que pode acontecer, que pode ser bem complicado é, eu só conheço o desenvolvimento seguro se eu tiver o Advanced Security, né? Isso é, sem dúvida nenhuma, uma diferença de mercado, né, para a competitividade das ferramentas, super valioso isso, mas
a qualquer outro momento que você não tiver a ferramenta ou a ferramenta estiver indisponível por qualquer motivo, talvez você não tenha o conhecimento de desenvolver software de segurança de casa. E você não pode ter a dependência, né, de uma ferramenta estar funcionando, dessa ferramenta estar funcionando, para poder fazer shipping de código, né? Por exemplo, cara, o SAST não está funcionando, ficou 3 dias sem funcionar. Aí vai entrar na decisão de governança da empresa de TI como um todo, se essa ferramenta falhar, nós colocamos software em produção ou não colocamos software em produção, né? Se ela ficar fora do ar, se tiver uma falha na questão de pagamento, se de um ano para o outro o valor por committer ou o valor da licença aumentar e a gente não ter mais, quais são os impactos disso, né? Isso tudo vai ter que entrar na governança de AppSec aí, para você calcular isso, né? É excelente, é ótimo, mas o AutoFix puro não pode vir. Ele tem que continuar mantendo a cultura de ensinar e evoluir o time de desenvolvimento para que eles consigam codar sem essa vulnerabilidade. Então, uma excelente métrica para você que é gerente, diretor, manager de AppSec é verificar se esse número de autofixes, de recomendação de autofixes, por tipo, por exemplo, de vulnerabilidade, tem diminuído com o tempo depois de ter aplicado a funcionalidade de autofix aí na sua empresa, caso ele tenha o GitHub Advanced Security. Previously, secret scanning identified and protected secrets from predefined partner patterns. Now, while this works well for machine-generated secrets, what about unstructured or human-generated secrets, like passwords and credentials? Well, by bringing together AI with our existing secret scanning capabilities, secret scanning can now detect passwords and other generic unstructured secrets right in your code. And we know that passwords aren't the only secret patterns you need to detect. Your organization might use unique token types that can only be identified by manually coding a regular expression. And we heard you. It is difficult and challenging to create these. It's kind of like its own mini coding exercise. So we've put AI to the task to make this process significantly easier. By answering a few questions, GitHub can now auto-generate custom patterns for you. And you can test these patterns before saving to make sure that they actually work. These updates are not just incredible time savers, but they ultimately ensure that your secrets, whether they're structured or not, actually stay secret. Se eu tivesse que dizer alguma coisa é até que enfim. Se você não está contextualizado, né, a questão de secret scanning, detectar passwords, não é um standard, tá? Te explicar um pouquinho. Secret scanners, por exemplo, como o Travelhog, eles têm um padrão de segredos que eles conseguem identificar. E normalmente esse padrão de segredos são padrões da indústria. Por exemplo, chaves de AWS, chaves da Google, chaves da Azure, chaves de CAPTCHA, etc. Identificar certificados digitais, identificar chave pública, chave privada, enfim, tá? Eles são capazes de detectar esse preset definido de secrets. E o que acontece? Nos SASTs, que acabam demorando um pouquinho mais para rodar, né? Qual que é o grande jogo aqui? Qual que é o grande boom dessa funcionalidade, né? Secrets custom, por exemplo, a sua chave de API, o seu segredo que você tem específico da sua aplicação, que a gente montou, que se montar um regex para o ID pegar metade dele, né? Que todo mundo usa isso. Bem, o detalhe é, se você tem alguma coisa específica, customizado para sua organização, não vai pegar. E qual que é o momento correto de você pegar um secret, né? É no pré-commit do desenvolvedor. Na verdade, o momento ideal mesmo é você pegar no momento que ele está escrevendo, chumbando o secret no meio do código, né? Então, o Copilot pegar isso direto nesse momento vai ser topzera. E aqui onde é que está o grande lance. Te explico. O desenvolvedor codou
vai fazer o commit, eu deveria identificar o secret naquele momento, bloquear o commit dele para ele não ir para o histórico e não subir. Normalmente, SASTs tendem a pegar esses passwords. Gera bastante falso positivo, por quê? Porque tudo que tiver parecido com password que assina uma string, ele vai acusar como um possível leak, né, de credencial. E isso acaba pegando muito em testes unitários, né, arquivos de testes unitários, que tem alguma credencial chumbada, mas ele é só de teste. Aquele esquema password underline label, que tem a questão de tradução, ele também pode achar que aquilo ali é um password e atacar como falso positivo, então a triagem acaba sendo um pouquinho chata com relação a isso, né? Principalmente no começo. Quando a gente fala de SAST, perceba que dificilmente nós temos SAST rodando na máquina do desenvolvedor antes dele commitar. Ou seja, na maioria das vezes, ele commitou já o segredo já foi para o repositório, desse repositório vai rodar o SAST no pipeline. E aí, nós não temos mais visibilidade de quem teve acesso visível a esse secret. Ou seja, o repositório é aberto para todo mundo da empresa? Será que todo mundo viu o pull request, agora todo mundo viu o secret? Será que ele colocou alguma coisa que ele não deveria, mesmo no ambiente de homologação, etc.? Então, ou seja, colocar o secret scanning, tu conseguir trazer ele antes do Advanced Security, por exemplo, né, e se possível, tentar trazer ele para o pré-commit, juntamente com a capacidade de identificar secrets custom e não só o standard padrão, é um excelente ganho. Realmente uma puta vantagem aí que o GitHub tá trazendo, né? Porque não é tão simples quanto parece, tá? Senão a gente teria feito isso há muito tempo atrás. Então, cara, muito bom. Fico bastante feliz de ter essa funcionalidade aqui ativa. O que eu só espero é que normalmente dentro da questão de gestão de segredos, né, com relação ao IPsec, tu tem o quê? A prevenção do segredo ser comitado ou visível para várias coisas, então N mecanismos para isso, o pré-commit é um deles. Depois tem que ser capaz de detectar que um segredo ele foi comitado e ele foi parcialmente ou totalmente comprometido. O que eu digo parcialmente? Apenas um conjunto X controlado de pessoas teve acesso ou não, a gente não sabe quem teve acesso, ou a gente não sabe se pessoas que não poderiam ter tiveram acesso, então ele foi comprometido completamente. Então eu tenho essa detecção, depois eu tenho o quê? A revogação, né, e a substituição desse segredo, né? E daí também eu tenho que ser capaz de esse novo segredo não cair no mesmo ciclo para não ficar revogando o segredo o tempo todo. E para revogar um segredo, todo mundo aqui que já teve que revogar um segredo e que não tem um Secret Manager bem configurado para que, quando eu revogar de um lado, todo mundo que usa aquele segredo automaticamente está atualizado, sabe o terror que é alguém mandar no Slack caiu a minha API aqui, alguém trocou o segredo tal, e aí, putz, caiu uma parte do sistema lá, aí a parte de vendas lá ficou fora X horas. Então, é um excelente ganho, eu só espero que eles consigam trazer isso pro GitHub Copilot. Daí, quando o dev estiver desenvolvendo, ele já pega esse secret aí na hora, vai ser maneirão. But that's not all. For team leaders or security professionals who are responsible for the security of hundreds and thousands and growing number of repositories, we know that you're challenged with really hard questions, like, how do you know if your application security program is actually effective? Or if there are areas in your code base that require immediate attention versus others? Well, today, I'm excited to announce the public beta for the new security overview dashboards, which includes new views that give you macro-level visibility into your environment so that you can gauge the overall health and trends of your security posture across GitHub. With this release, you can seamlessly track risk, remediation, and prevention, giving you a complete overview of your security posture on GitHub, so you can understand at all times where your alerts are and what kind are they. Are they increasing or decreasing? Are your teams being effective with remediation? Or what kind of vulnerabilities have been prevented through features like secret scanning push protection? These new dashboards will help improve your organizational efficiency, giving you greater ability to identify
isolate, and prioritize your remediation efforts. It is pretty exciting, but today's features aren't all. Muito obrigado, GitHub. Por essa valeu, cara. Meu, todo mundo sabe que chegou o final do ano ali, começa as questões de... E aí? O investimento que nós fizemos esse ano na área de Application Security deu ou não deu o resultado, né? O tal do ROI, o Return on Investment, justamente para que início do ano que vem a gente busque por verba para poder aumentar aí o investimento da nossa área, né? Para contratação de pessoas, ferramentas, processos, programas que a gente queira fazer, tipo um bug bounty interno, um War Games, por exemplo. Isso tudo envolve dinheiro, né? E esse tipo de situação acaba sendo o normal dentro da gestão e dentro da liderança de AppSec todo final de ano, início de ano e normalmente da metade do ano também. E, inevitavelmente, um dos indicadores que nós precisamos é a maturidade no qual a gente vem reduzindo o risco da empresa com relação a vulnerabilidades em código, né? E aí a gente tem vários subindicadores que vão nos ajudar com esse nível de maturidade de segurança, que é a quantidade de repositórios que a gente tem o SCAN habilitado, né, a quantidade de falsos positivos, a quantidade de vulnerabilidades remediadas, encontradas, por tipo, por tecnologia, por contexto, né? Porque os times e os produtos também têm questões diferentes. Por exemplo, se tu tem um produto que é um gateway de pagamento, ele é muito mais crítico e tem políticas para esse gateway diferentes de uma outra aplicação que gera algum outro dado, transforma algum outro dado que, se ele for comprometido, a gente só mata aquilo tudo, sobe de novo e fechou, tem menos risco para o negócio. Entendeu, né? E qual que é o detalhe? Esses indicadores de vulnerabilidades, eles nos ajudam com vários outros casos dentro desses números dentro da gestão de AppSec. Por exemplo, nós tivemos retorno esse ano? Sim, nós fizemos 20 treinamentos. Aí você leva, vem com a pergunta se é de nível 2, automaticamente, né? Que é, tá ok, mas que resultado esses treinamentos deram? Como a gente mensura isso, né? E isso é um desafio enorme e sempre vai ser, né? Então, tu ter um dashboard plugado direto em todas as questões de segurança que a plataforma usa, e aí é importante que toda a empresa esteja nesse funil para que a partir dali tu tenha certeza que todo o teu ecossistema de desenvolvimento de software passa por ali, passa por esse teu gateway de qualidade, digamos assim, né? É indispensável para que tu saiba que os números que tu está falando são realmente verídicos, né? E de fato é um nível de maturidade real. Então, parabéns GitHub, obrigado, golaço esse aí. So we've continued to ensure that we help you more effectively prioritize and triage results. Like how Dependabot is now working harder to help you secure your software supply chain with new options, like the ability to group multiple version updates in a single pull request, and to create auto-triage rules that tell Dependabot to auto-dismiss false positives or snooze alerts until a patch is available. Improvements like this have helped you to intelligently auto-dismiss more than 59 million false positive alerts, saving you time and cognitive load. And we didn't stop there. In 2023 alone, we've shipped more than 70 improvements to our products. From Code Scanning's new multi-repository variant analysis feature that enables you to scale security research across thousands of repositories, to new remediation features like Secret Scanning's validity checks to help you more easily determine if a secret was and is still active, or to bringing the same GitHub Advanced Security that you know and love to Azure DevOps, so that more of you can access ways to seamlessly prevent, detect, and remediate security risk. We were and we remain committed to optimizing your experience of application security. And with this approach, developers all around the world like yourselves fixed almost 50% of security issues in real time.
That's 7 times faster than the industry average. And all of you have done that at scale, fixing more than 32 million security issues in the last year alone. So bravo to all of you. Aqui nós temos algumas coisas muito legais, tá? Um auto-triage do Dependabot, ele é bastante interessante. Por quê? O Dependabot ali, a ideia dele é buscar dependências vulneráveis dentro do nosso código, né? Da nossa aplicação. E pode ser que algumas bibliotecas a gente precisa atualizar de fato, porque aquela vulnerabilidade atinge a gente, e outras não. Outras, as vulnerabilidades que existem nela são um falso positivo para nós, para o nosso ecossistema. E uma das grandes dificuldades que nós, da segurança de aplicações, temos é, quando uma biblioteca está vulnerável, é saber se nós estamos vulneráveis porque ela está vulnerável, né? Diferente, por exemplo, do Log4j, Log4Shell da vida, que era muito simples de definir se a gente estava vulnerável ou não comparado com outras vulnerabilidades, tá? Não é que era qualquer coisinha e é fácil assim, não. Mas a maioria das bibliotecas contém a vulnerabilidade até a gente descobrir se ela de fato afeta ou não o nosso ecossistema. Isso dá um trabalho legal, tá? E na dúvida a gente atualiza. Por quê? Porque primeiro a gente precisa garantir que a gente não está em risco, né? E se é possível atualizar, já atualiza. É melhor do que a gente levar aí 1 semana, 2 semanas com a biblioteca vulnerável lá com o código em produção para a gente tentando descobrir se a gente está em risco ou não. Aí se lá no final a gente descobrir estamos em risco, ficamos 2 semanas com a vulnerabilidade ativa, quando o trabalho para atualizar ela era mínimo, era muito mais rápido que isso, e a nossa resposta seria não estamos mais, né? Então, beleza. Quanto a isso, show, né? E aí, qual que é o detalhe? Se ela não nos afeta, isso depende do quê? Da biblioteca que a gente está e todo o nosso ecossistema de software. Como está todo mundo plugado no GitHub, né, mas nem todo mundo está plugado na solução paga de Advanced Security, o GitHub aprende com todos. Então, fica realmente para mim a dúvida se esse auto-dismiss ou auto-fix, assim, ele é baseado na galera marcando como falso positivo e aí fica, é tudo falso positivo, ou se não, realmente se tem alguma análise mais aprofundada para poder fazer esse auto-triage, tá? Eu fico um pouquinho de dúvida com relação a isso, né? Como que é tomada, como que foi gerado um modelo para tomar decisão se tem uma recomendação de autofix. Eu sempre vou ficar com essa dúvida na cabeça, né? Tem outras features aqui que são bastante legais, que foi comentado nesse trecho do vídeo, que é com relação ao GitHub, se ele detecta um secret, para alguns tipos de secret ele já consegue validar se o secret é válido ou não. Por exemplo, nosso código detectou uma chave da AWS, ele já consegue ver, opa, essa chave é válida, consegue se conectar na AWS mesmo. E aí ele já consegue te entregar esse perfil de risco, né? Porque quando a gente pega uma chave hardcodada, a gente precisa ver se ela de fato pode colocar o nosso ambiente em risco ou não, né? Então, isso aqui também. E esse último número de os desenvolvedores resolveram essas vulnerabilidades X vezes, eu vou ser sincero que eu achei, poxa, super legal, é um indicador super válido, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais os detalhes desses indicadores. Por quê? Se eu vejo lá uma vulnerabilidade, marco como falso positivo e ela fica, isso conta nesse indicador de corrigido ou não conta? Será que aquilo de fato era um falso positivo ou não era um falso positivo? Então me faltou um pouquinho de detalhes do como disso. Seria legal se o GitHub tivesse um white paper para publicar sobre a metodologia de que eles chegaram nesse número, né? E aí ia ser bastante bacana para a gente entender o quão de fato esse 7 vezes mais rápido, o que está envolvido nisso? É vulnerabilidade real que botava em risco a empresa e que ela foi corrigida de fato e não tem mais a vulnerabilidade ou não? Qualquer vulnerabilidade marcada como corrigida, como não se aplica, como falso positivo, também entrou nessa estatística. Então acho que vale a pena entrar um pouquinho mais em detalhes aí, tá? Wow, that video was so exciting. Essa parte aqui que o pessoal do Serra Nevada ali, ele é mais explicando como
as funcionalidades de segurança do GitHub ajudam numa empresa que é crítica, né, que tem uma operação bastante complexa, né, dentro do mundo, da questão da população em si, né, uma questão de aviação, uma questão de, às vezes, tecnologia, inclusive militar, né, junto nisso. Então, assim, vou deixar você ver essa parte aqui do vídeo, né, igual o link desse vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui, né, e só que ele menciona umas coisas bastante críticas que são relacionadas a SBOM, Software Bill of Materials, que é toda a questão de supply chain, né? Por quê? Beleza, se 80% do nosso código é composto por ferramentas de terceiros e dentro desse código que nós criamos, nesses 20%, nós temos treinamento de desenvolvimento seguro, nós temos SAST ou GitHub Advanced Security ali nesse caso, né? Nós temos revisão de código, nós temos pentest, nós temos uma série de coisas para ajudar ali. Esses outros 80% são muito críticos, né? Então, um bom SCA ajuda muito, é algo crucial para se ter, inclusive, como depende da bot, né? Inclusive antes de ter um SAST bem configurado, né? Porque a nossa superfície ali de risco dentro do desenvolvimento de software, né? Dentro de um produto, de uma aplicação, ela é composta por software de terceiro. E software de terceiro, ele é suscetível a um monte de problemas. Por exemplo, o primeiro é um desenvolvedor digitar no npm install, por exemplo, o nome errado de uma biblioteca. E o que os atacantes fazem? Eles propositalmente pegam a biblioteca original, clonam a biblioteca original, né? Mudam a parte do código para que ele contenha um backdoor ou algum outro tipo de vulnerabilidade que ele vai poder explorar de fora depois, né? E aí ele muda uma letra ou registra esse pacote lá no NPM com um nome um pouquinho errado, que costuma ter um problema na digitação ali. E aí, no momento que o desenvolvedor está digitando aquilo ali, também tem problema na digitação, ele acaba instalando essa biblioteca maliciosa, que por ser uma cópia da biblioteca original, vai funcionar. Vai funcionar perfeitamente, né? Então, uma boa estrutura de SBOM com SCA, que vai catalogar tudo o que a gente tem, sabe, dentro da nossa supply chain inteira, e supply chain não é só o pacote do NPM, não é só o pacote do pip. Por exemplo, a imagem Docker que você utiliza na sua aplicação faz parte da supply chain. O AVM, o EC2, ou o lugar que dentro do Kubernetes, a versão do Kubernetes, tudo que você utiliza para colocar esse software em produção faz parte da supply chain. E ele enfoca bastante nisso, dá pra ver bem a preocupação. Bem, igual, veja essa parte aqui que ela é fenomenal, é bem bacana. E chegamos ao final do vídeo de hoje, e se você leu a frase que estava no telão, que era yes, if versus no, because... É sobre isso que a gente gostaria de terminar o vídeo aqui, que é justamente esse modo de pensar, né? Que quando nós estamos dentro do desenvolvimento seguro de software, né? E a gente vê uma proposta dentro da arquitetura de software, ou a gente vai conversar com um produto para ver como que tá as coisas, nós temos duas posturas normalmente vistas aqui, e uma sim é melhor que a outra, né? A primeira postura é o não, nós não podemos fazer assim por causa destes problemas, né? E essa postura é uma postura bloqueante. Ela é uma postura que traz aquele, lá vem a segurança barrar o meu negócio de novo, né? Então a nossa mentalidade deveria ser um pouquinho diferente, né? A gente tem que trabalhar bastante para mudar ela para o sim, podemos fazer assim se nós fizermos tal coisa, se nós colocarmos tal log, se nós colocarmos tal proteção anti-bot aqui, se nós utilizarmos essa biblioteca, se nós utilizarmos esse toolkit, se nós implementarmos esse security standard, esse security defaults aqui, que é uma visão muito melhor. Por quê? Se a gente bota na cabeça que a gente só pode ir para uma reunião ou um design
né, de aplicação, com essa visão de enabler. Cara, podemos seguir assim, mas temos que colocar isso aqui, isso aqui. A gente já trabalha em si mesmo a visão do quais são os controles de segurança estándar que eu tenho aqui dentro desenvolvido, configurado, definido, que vão fazer com que o meu produto consiga seguir com mais velocidade. Aí eu passo a ser um enabler. Por quê? Porque eu vou para a reunião onde as pessoas perguntam como elas conseguem seguir no produto com segurança, com tranquilidade, né? Sabendo que elas vão poder lançar um produto e não vão ter que desligá-lo no dia posterior, né? Vão ter que tirar isso do ar. Em vez de chegar, não, deixa eu conversar com o cara de segurança e eles já vão com o bloquinho de anotação sabendo que vai ter um monte de nãos e eles vão ter que repensar a solução deles, em vez da gente trazer uma visão de, olha, vai por aqui porque por aqui é seguro, não tem galho, que é o que a gente deveria fazer. Então, pessoas, por hoje é só. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que valeu a pena, tá? Deu bastante trabalho também. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também gostariam de ver esse review. E muito obrigado mais uma vez pela participação de hoje, tá? Um abraço, champs, e até a próxima.